fazemos contato com a equipe da Band News FM em Brasília. A repórter Natália Pazzi está acompanhando as movimentações na capital federal. Natália, que trouxe em primeira mão aqui na Band News FM as informações justamente que a Justiça Federal de Brasília, né, estava encaminhando para o Supremo Tribunal Federal um pedido do Ministério Público para investigar o presidente Jair Bolsonaro por uma suposta interferência no caso do pastor aí Milton Ribeiro, né, reverendo Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação. E a Natália então traz mais detalhes para a gente sobre esse caso. Uma sexta-feira movimentada aí em Brasília, hein, Nath? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Eduardo, muito boa tarde para você, para a Gabi, um prazer estar participando aqui com vocês. Uma semana bem agitada e não estamos acompanhando nenhuma diferença nesta sexta-feira diante desses desdobramentos. Então, nessa operação que acabou levando à prisão nesta última semana, nesses últimos dias, agora o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Como você disse, foi um pedido do Ministério Público Federal, acatado pela Justiça Federal aqui de Brasília, a 15ª Vara Federal aqui de Brasília, justamente para levar essa investigação, esse inquérito que apura, investiga essa suposta aí corrupção dentro do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que levou à prisão aí do ex-ministro Milton Ribeiro para o Supremo Tribunal Federal. Foi um pedido do MPF acatado pela Justiça Federal, isso porque o MPF, ele coloca neste documento encaminhado à Justiça Federal que existem aí indícios de uma possível interferência por parte do presidente Jair Bolsonaro na investigação que ocorreu por parte da Polícia Federal neste caso. Inclusive, o MPF coloca também neste mesmo documento que pede à Justiça Federal o encaminhamento ao STF a transcrição de um telefonema feito aí pelo ex-ministro Milton Ribeiro, em que demonstra que ele teria, sim, ficado sabendo desta operação da Polícia Federal desses últimos dias, desta última quarta-feira, antes dela acontecer. E por isso, então, pede para a Justiça Federal enviar ao STF essa investigação. Há pouco, quem se manifestou foi a defesa de Milton Ribeiro. Inclusive, eu vou ler um trecho aqui dessa nota que foi emitida pela defesa de Milton Ribeiro, dizendo que diante desse áudio, desse telefonema, antes da operação que levou à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, não haveria competência do juiz de primeiro grau, ou seja, de primeira instância, para analisar esse pedido feito pela autoridade policial e, consequentemente, decretar essa prisão preventiva. Essa nota da defesa segue dizendo que a defesa, os advogados, vão ainda analisar tudo e todo o que foi anexado aos autos do processo, e também a defesa voltou a dizer que o ex-ministro sofre ativismo judicial. Com esse pedido do MPF acatado pela Justiça Federal, esse caso volta para a relatoria da ministra Carmen Lúcia no STF. E toda essa mudança no trâmite desse inquérito, dessa investigação acontece porque o presidente Jair Bolsonaro tem foro privilegiado. Enquanto isso, sexta-feira mais calma no Congresso Nacional, diante dos festejos de São João, mas a gente volta a falar da CPI do MEC, porque esse requerimento para protocolar esse pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar essa suposta corrupção no MEC e também no FNDE pode ser protocolado na semana que vem, no retorno, então, desses festejos desta sexta-feira. Isso porque a gente lembra que esse requerimento já tem as 27 assinaturas, que é o mínimo necessário para, então, acontecer o protocolo no sistema do Senado Federal, mas o autor desse requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, quer ter ali uma sobra, 3 assinaturas extras que estão prometidas para acontecer até a próxima semana, diante da possibilidade de um novo recuo de senadores, que é justamente essa movimentação que está acontecendo pela base do governo. Então, 27 é um número suficiente, mas ele quer chegar a 30 para ter justamente essa sobrinha ali, para dar essa garantia para ele protocolar esse requerimento para essa possível instalação da CPI. E o Randolfo Rodrigues, ele acredita que ele vai conseguir esse número de 30 assinaturas até a próxima terça-feira. Agora aqui em Brasília faz sol, temperatura na casa dos 27 graus. Valeu, Natália. Natália, só antes, vamos tirar algumas dúvidas aí, foram muitas informações só para a gente ir pontuando, né? Essa investigação agora volta para o Supremo Tribunal Federal, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia pode, claro, tomar uma decisão sozinha, mas a gente sabe que ela deve pedir primeiro um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que atua também em casos em que o presidente Jair Bolsonaro e pessoas com foro privilegiado estão envolvidas, e então teremos uma decisão sobre Polícia Federal, você pode ou não pode investigar o presidente sobre essa suspeita. Esse é o trâmite daqui para frente e não temos um prazo para isso, não é isso, Natália?
Exatamente, Fumento, até porque a gente lembra que essa investigação ela começou no Supremo Tribunal Federal e no início do ano, em março, a própria ministra Carmen Lúcia ela encaminhou essa investigação, esse inquérito para a primeira instância diante, então, da exoneração do ministro Milton Ribeiro. Como ele deixou de ter esse foro privilegiado, não cabia mais ao Supremo Tribunal Federal fazer essa investigação. Normalmente, esses pedidos de Ministério Públicos estaduais ou até mesmo federal, que são feitos da Justiça Federal, eles passam pelo crivo aí da PGR, da Procuradoria-Geral da República. E isso a pedido aí da Carmen Lúcia, da ministra relatora. Ela deve, sim, nas próximas horas, nos próximos dias, encaminhar justamente essa manifestação da Justiça Federal, da 15ª Vara Federal aqui de Brasília, para a manifestação da PGR, mas o que for ali manifestado pela PGR não é de fato o que vai ser seguido pela ministra Carmen Lúcia, é apenas uma manifestação e não uma ordem dada pela PGR para ser seguida pelo STF, é apenas o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Diante disso, desse parecer que deve ser emitido pela PGR, daí sim a ministra deve tomar uma decisão. Ela pode levar isso para plenário, pode dar sim o seu voto individual a ser justificado e votado também pelos demais ministros no plenário do STF, pode arquivar também essa investigação ou dar novos rumos para esse inquérito. A gente sabe que a relatoria é dela, está nas mãos dela e tomar os próximos passos dessa investigação para sabermos de fato o que vai acontecer em relação ao presidente Jair Bolsonaro, já que o MPF coloca nesse documento que há justamente esses indícios de uma suposta interferência dele, destacando o presidente Jair Bolsonaro tem foro privilegiado, por isso a gente volta a falar de STF.